Isaac, muita coisa boa aqui, né? Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Se você for olhar, a bênção de Deus foi passando de mãos em mãos, mas lembre-se, aquilo que eu estava falando para você ontem aqui, a semente da árvore da vida, o qual o homem foi impedido de ir até ela, mas ela viria ao homem no tempo. Então a semente dessa árvore veio passando na descendência de Adão, na descendência de Noé, na descendência de Sem, chega em Abraão, agora é dado para o povo de Israel. E interessantemente, é que isso é um negócio para nós ficarmos muito atentos, que teve pessoas que faziam parte dessa genealogia e rejeitaram. E teve pessoas que não faziam parte dessa genealogia e foram incluídos. Porque você está vendo? Às vezes a gente pensa assim, ah não, esses aqui são os escolhidos, esses aqui, coitados, não foram eleitos. Não, mas Deus estava olhando para as pessoas. Ló escolheu sair de fora de Abraão. Burrice. Na nossa caminhada cristã, e você agora é a bola da vez, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, né? Para a sedenta até o amargo é doce. Na nossa caminhada cristã, acontece esse encontro com a bênção de Deus. Eu não tenho dúvida que você está agora como a bola da vez, está diante de você. Só que tem muita gente que chega numa escola dessa aqui assim, dá uma olhada e fala assim, vou fazer outra coisa. Lembra, se eu te contei, o rapaz estudou comigo, uma semana antes do estágio, vou embora, um dia antes. O pastor Larry falou para ele, rapaz, amanhã você pode ir para o estágio. Você vai ter o seu diploma. Não sei para que eu quero esse diploma. Inacreditável, cara. Não é um diploma, irmão. Mas o problema aqui é que a bênção de Deus estava passando. Olha, a semente da árvore da vida. E é isso que conta realmente, né? Amados, a semente da árvore da vida estava passando. Agora chega aqui em Abraão. Deus elege em Abraão o povo. Muita gente que estava com Abraão, Abraão é duro demais, vou fazer. Ló, ele não estava enxergando que o que estava acontecendo com ele ali era a bênção de Deus ali, rapaz. Você consegue enxergar a oportunidade que está diante de você? Você consegue enxergar que você pode até não estar no céu, mas está num lugar propício para você entender sobre o céu? Você consegue entender que o que nós estamos fazendo aqui não é só aprendendo da Bíblia? Nós estamos aqui sendo introduzidos no reino de Deus, amados, na eternidade com Deus. Não é só teoria. Infelizmente, né, tem muita gente que enche a cabeça de informações, mas não transforma o coração como que vai aplicar isso. E às vezes dá mais problema do que ajuda. Aí a teologia se torna uma coisa ruim. É como Ló, né? Está mais preocupado com os números do que com o testemunho. Ló ia armando suas tendas. Números. É a bênção de Deus que importa, meu querido. Então, nesse contexto, nós temos várias pessoas que tiveram oportunidades de entrar para a genealogia do Salvador. Foram excluídos, porque olha, aqui está Abraão. Abraão teve Isaac. Isaac, Esaú e Jacó.
Esaú vendeu a bênção da primogenitura, era para ser Esaú. Ah, mas existia uma profecia de que o segundo era primeiro. Ok, tinha essa profecia. Mas Esaú foi devasso. A Bíblia diz que mesmo depois buscando com lágrimas, não se achou lugar para arrependimento. Ele não precisava ter vendido a bênção da primogenitura. Como é que Deus ia fazer? Eu não sei. Mas ele agiu muito mal quando ele trocou por um prato de lentilhas. E vou dizer um negócio para você. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando assim, nossa, mas deve ser exagero da Bíblia. Ninguém ia fazer um negócio desse de sã consciência. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Quantas vezes você já foi tentado a comer a lentilhas e perder a bênção da primogenitura? Quantas vezes você vê pessoas trocando a bênção de Deus por coisas tão... a toda hora do nosso lado. Se não tomarmos cuidado, somos engolidos por isso também. Aí veio Jacó. Jacó, ele conseguia ver a bênção de Deus. Jacó entendia que ele precisava de Deus. Por isso ele estava tão ávido para receber isso. A Bíblia diz que Esaú casou-se com as cananeias. E isso foi amargura para os seus pais. Jacó ficou pelo menos até os 77 anos para poder casar a primeira vez. Está reclamando que você tem 20 e ainda não chegou a varoa? Vai beber da água de Jacó, né? 77 quando ele se casou. Profetizar a bênção de Jacó sobre você. Quem quer? Quer não? Agora você não quer não. Jacó casou-se e teve vários filhos. O primeiro deles era Simeão, era o primogênito. Era para ele ser o próximo da vez, porque o costume era o primogênito herdava tanto o ministério do pai, quanto a porção dobrada da fazenda. Sabe por que Simeão foi cortado? Porque ele se deitou com a concubina do pai. Coisa burra para se fazer. Ele tentou tomar um atalho, que isso seria uma coisa de demonstrar superioridade entre os outros. Mas a Bíblia diz que por causa disso, ele foi cortado. Os próximos da vez era Levi e Simeão. Quando você olha os filhozinhos dele, o próximo era Levi e Simeão. Poderiam ter sido eles. Sabe por que não foi? Porque naquela situação lá que Dina ou Diná foi deflorada, eles foram lá e se vingaram, fazendo aquela armadilha. E Jacó falou, agora vocês me colocaram numa situação de indignação com esse povo que os dois foram cortados. O próximo da vez, Judá, o quarto. Mas Judá, eu vou te falar, correu um risco sério. Abre aí, Gênesis 37. Perdão, é 38. Caleb já mudou o negócio de novo aqui, cara. Mexe na minha vida toda hora. Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e hospedou na casa um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele tomou-a por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz a um filho. O pai se chamou Tornou a conceber e deu à luz a outro filho, e esse chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. Leia o verso 7 aí para mim, bem alto. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Você pode imaginar um negócio desse? O rapaz era perverso. A linha sucessória do Salvador estava passando aqui.
Simeão já tinha sido cortado, Levi, Simeão, Rúben era o primeiro, né? Eu tinha falado Simeão, né? Simeão e Levi eram o segundo e o terceiro, foram cortados. Agora vem Judá, e o filho de Judá era mau. E o Senhor falou assim: rapaz, esse rapaz não pode. Você pode imaginar um negócio desse? É difícil ser Deus. Às vezes a gente fica pensando assim: não, para ele é mais fácil. Aí ele morreu. Existem certos acontecimentos que a gente fica pensando assim: puxa vida, o cara cai do 10º andar do prédio, levanta, sacode a poeira e sai andando. O outro tropeça, bate a cabeça e morre. Mas por que isso aconteceu? Eu penso que é um caso desse aqui, ó. Dormiu e não acordou, morreu. Aí, verso 8: então Judá disse ao Onã: possui a mulher do teu irmão, porque existia em Israel uma lei que era o seguinte, que se o mais velho morresse antes de ter filho, o próximo da vez era obrigado a casar com a viúva para suscitar nome ao primeiro. Era a lei do levirato. Da mesma forma, esse filho seria filho do o primogênito. O Onã, quando viu isso, falou assim: não, eu não vou querer um negócio desse, porque a bênção não ia ser para o filho dele, ia ser para o filho que ia ser chamado do filho do E quando ele viu isso, ele falou assim: não, eu não vou fazer isso. E toda vez que ele coabitava com a mulher, ele derramava o sêmen na terra, para não suscitar nome para o irmão. Parecia que o que ele estava fazendo era um negócio inteligente, mas na linha sucessória do Salvador estava passando ali a semente da árvore da vida. Consegue entender? Consegue ver aqui? Você consegue ver que para uma pessoa lá de fora fazer qualquer coisa não tem problema nenhum, mas você agora é a bola da vez. As suas atitudes têm peso eterno, não é qualquer coisa. Para uma pessoa que vive normal, tem certas atitudes que a sociedade vai até aceitar por certo, mas se o crente fizer, a sociedade já vai recriminar. Pessoal, mas ele não é da igreja? Tem certas atitudes que o crente da igreja pode até fazer e até a igreja vai achar normal, mas uma pessoa que já está ligada ao ministério, pessoal, mas ele não é obreiro? Ele não é lá daquele seminário lá? Só tem gente doida? Por que ele está fazendo isso? É aquilo que eu falei para você ontem: os mesmos muros que te protegem são os muros que exigem uma responsabilidade de você. Vestir essa camisa que vocês têm vestido aí, Missão SPC, é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Isso não é uma camisa comum. Quando você chega e aborda uma pessoa, a pessoa já vai esperar de você alguma coisa além. Concorda comigo? Morreu porque era mau. Onã pensou assim: opa, não vou querer isso. E o que ele fazia? Ele jogava fora a bênção da primogenitura. E a Bíblia diz o seguinte, olha, verso 9: sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor. E não pensa você que o que nós estamos fazendo só vai mover aqui a nossa vida na terra. Quer comamos, quer bebamos, isso tem implicação no reino de Deus, na eternidade, de alguma forma. E quando Deus viu isso, Deus falou assim: rapaz, esse rapaz também não serve, vou cortar. Aí morreu também. O próximo da vez seria Selá. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na sua casa, até que o Selá cresce um pouquinho, porque ele é muito novo. Depois eu te dou ele. Isso para nós às vezes é um pouco difícil de entender, porque a nossa cultura é diferente. Mas para o Israel, para esse povo, no contexto que eles viviam,
a viúva só tinha duas alternativas: ou ela mendigava ou ela prostituía. Ela não conseguia sobreviver. Mendigar seria trabalhar para os outros forçado pela comida, ou prostituir. O certo aqui era Judá cobrir os custos dela até o filho crescer. Isso era o que a lei mandava, mas o homem sempre dava aquela, e a mulher ia ficando. É por isso até que depois chegaram para Jesus e falaram assim: mas Moisés autorizou a carta do divórcio. Claro, porque às vezes o homem matava a mulher à míngua, dentro de casa. Ele podia casar com outra, e ele dava toda a atenção para outra e deixava aquela primeira ali à míngua. Então, por causa disso, para a mulher não morrer à míngua, era melhor dar a carta de divórcio para ela tocar a vida dela. Porque não tinha muita facilidade para as mulheres em Israel, não. Dá graças a Deus, irmão, pelo cristianismo. O cristianismo deu uma boa melhorada na relação das mulheres. O Judá não foi muito fiel com a Tamar, e a Tamar ficou numa situação muito complicada. Então acontece uma coisa muito louca. Culturalmente é difícil até da gente explicar. Na nossa cultura não tem explicação para isso que ele fez, mas ele foi tosquear as suas ovelhas, né? Era uma época de fartura, porque a época da tosquia era a época que o produtor botava dinheiro no bolso. E ele vai para essa cidade junto com um amigo e chega lá, encontra-se uma prostituta na praça. A Tamar se vestiu de prostituta e meio que ludibriou o sogro e se deitou com ele. E se você ler a história aqui, ele não tinha dinheiro na hora. Ele falou assim: depois que eu pegar o dinheiro eu venho te pagar. Ela falou assim: então me dá uma garantia. E ele deu a ela o símbolo dele, né? Uma corda e um cajado. E ela segurou aquilo. Só que aconteceu que ela engravidou dessa relação. Quando falaram para Judá: sua nora engravidou, o Judá pensou assim: é a minha oportunidade. Eu vou me livrar dessa nora, eu não vou precisar dar meu filho para ela. Porque a lei dizia que as tais eram para ser apedrejadas. Está vendo como a teologia pode fazer mal para você, se você não tiver o coração para Deus? É a mesma coisa que os fariseus faziam, e Jesus falou: sepulcros caiados, por fora vocês são muito bonitos, por dentro é como um sepulcro de imundície. É por isso que Isaías falou que a nossa justiça são como trapos de imundície. Sabe o que são trapos de imundície? Eram as ataduras que eles enrolavam os leprosos. E de tempos em tempos tinha que ser trocada. Então imagina você tirar uma atadura que ficou em contato com a pele leprosa. Isaías falou que a nossa justiça é considerada isso. Porque nós precisamos de a lei, mas o espírito da lei também. Senão você mata os outros. E tem muitas pessoas, eu conheço vários amados, que não se submetem à liderança, vão para fora e querem levar não, eu estou vivendo o segundo sistema do seminário. Tá nada, se você tivesse, você estava submisso à liderança. Não é sistema do seminário, é em submissão. Então tem muita gente que quer levar a lei, quer levar os princípios, quer levar mas está vivendo fora. Usar a lei a meu favor é trapo de imundície. Porque aí eu estou querendo só os benefícios e não estou querendo me submeter, né? Isso é uma coisa horrível. E Judá fez isso. Quando Judá ouviu que a nora estava morta, falou assim: opa, artigo tal, inciso tal, traz ela para cá que nós vamos apedrejá-la. Acabar logo com esse negócio. Foram buscar a Tamar. Quando pegaram nela para levar, ela falou assim: olha, entrega isso aqui para o meu sogro e fala para ele que da pessoa que pertence isso aqui foi que eu engravidei. E agora? Seu pecado vai te achar. Não adianta você esconder, não adianta você fugir, não adianta você maquiar, vai te achar.
Quando Judá olhou, falou assim: ela é mais justa do que eu, ela entende mais da lei do que eu. Porque era para Judá agora ter o mesmo castigo, ser apedrejado, porque ele estava deixando a nora morrer à míngua. Ele estava negando o direito dela, era para ela. E aí então a Bíblia diz que Judá recebeu ela como viúva na sua casa, nunca mais a tocou, e o fruto dessa gravidez eram 2 filhos, Pérez e Zera. E a bênção da primogenitura passou por ali. Você acredita um negócio desse? Estou falando para você que é difícil ser Deus. Eu estou dizendo para você que numa situação que culturalmente é difícil você até explicar isso para um brasileiro ou para um ocidental, né? Porque a gente não tem esse contexto do levirato. Mas a bênção de Deus passou ali. Deixa marcado isso aí, vamos lá para Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezron. Passou ali. Parece que você estava num fio. Mas por que não foi em outro? E é por isso que Jesus é reconhecido como o leão da tribo de Judá. Porque passou ali. Passou nessa história mais louca que você pode imaginar. Meu amado, eu vou dizer um negócio para você. Se Deus fosse humanamente sábio, eu acho que Ele não ia poder aproveitar em nenhum de nós aqui, inclusive eu. Porque nós éramos inimigos da cruz de Cristo, contrários à cruz, mas Ele nos amou de tal maneira, Ele enviou o melhor dele para mim e para você, e Ele usou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e você hoje é a bola da vez. Você hoje tem a oportunidade de ser o depositário da bênção de Deus, o transmissor da bênção de Deus. Você pode imaginar o que é isso? Não se trata só de ensino teológico, não se trata só de curso, seminário, não se trata só de tirar 10 na prova, se trata de relacionamento, porque evangelho é relacionamento. Então, muito cuidado na hora de você tratar as coisas de Deus, para não tomar o mesmo descaso que houve aqui com o Er e o Onã, né? Achar que é só aquilo ali que está acontecendo. Não, rapaz. Nós somos hoje responsáveis para a bênção da genealogia de Cristo, a semente da árvore da vida. E estava aqui no princípio que o homem não podia vir a ela, né? Profetizada. Agora está passando por aqui, olha. Passou por essa situação mais louca que você pode imaginar. Chegou até a Palestina. Jesus veio, né? Eu sou a árvore da vida, né? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o viticultor. Agora, pela misericórdia de Deus, a semente dessa árvore é colocada pelo Espírito de Deus no coração de todo aquele que nele crê. E nós hoje somos os condutores da semente da árvore da vida para os confins da terra. Nós não estamos trabalhando com pessoas aqui só, números. Não, nós estamos trabalhando com eternidade. É para isso que você está aqui. É para isso que essa escola existe. É para isso que você pega a sua cestinha de pão e vai lá no comércio vender, né? Você não está vendendo pães, você está levando a esperança para este mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Muita bênção. Não discernir o corpo é juízo. Por isso que Paulo falou assim, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo, quem vive um cristianismo sem discernir o seu lugar no corpo, está fora do cristianismo. Não se trata só de fazer parte de uma igreja, né? Ontem eu estava conversando com ele e falei assim, não, eu vou abrir um lugar e vou começar. Isso não é igreja, mas sai fora desse pensamento.
Alugar um espaço, comprar cadeiras, comprar mesa de som, você não está fazendo igreja. O máximo que você pode estar fazendo é um local ali onde vai ser ensinado, sabe, sei lá o quê. Igreja é relacionamento. Precisa de um envolvimento. E a Bíblia não nos falou para a gente ir e abrir igrejas. A Bíblia falou para nós irmos e fazer discípulos. E eu só consigo fazer discípulos se eu sou discipulado. Porque não tem discípulo de Sandro. Eu tenho que fazer discípulo de Jesus Cristo. É o que Jesus falou para os fariseus, né? Vocês rodam o mundo para fazer um prosélito, depois transforma eles 2 vezes mais em filhos de Satanás. Porque você está fazendo um igual a você. O que Jesus falou é para nós irmos e fazer discípulos. E eu só posso fazer discípulo, ou eu só sou discípulo quando eu faço discípulo, mas eu também só posso fazer discípulo se eu estou sendo discipulado. Não tem ninguém solto fazendo discípulo. Loucura pensar num negócio desse. Ah, pastor, mas está muito difícil. Olha, não tenho, aonde eu estou não tem um grupo. Eu sei que Deus tem 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Sempre teve. Reconheço que está cada vez mais difícil de achá-los. Mas viver sozinho com a desculpa de que você não tem alguém, uma liderança sobre você, porque todos estão... Você achar que o mundo todo está certo. Está errado e só você que está certo. Eu vi uma figura, talvez eu vou ofender alguém aqui com essa fala, mas vou contar assim mesmo. Eu vi uma figura do Lula atrás das grades, agora há pouco tempo. E o cara fez uma montagem como se o resto do mundo estivesse atrás das grades e só o Lula solto. Esse é o único honesto no mundo, é esse camarada. Baseado naquilo que ele falou, né? Então tinha a grade aqui, o resto do mundo estava preso dentro da cela e ele solto do lado de cá aqui. É a ideia que ele passou. Eu sou o único honesto que tem nesse país. Tem muito crente que pensa desse jeito, né? Diz, não, está todo mundo errado, só eu que estou certo. Opa, espera uma coisa. Depois desse episódio aqui, houve uma situação diferenciada. A Judá ficou com a bênção do ministério de Jacó. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas José pegou a bênção da primogenitura do lado territorial. Por isso José ficou com 2 tribos. Não tem a tribo de Judá, de José. Ficou a tribo aqui dos 2 filhos de José, o Manassés e o Efraim. Como que foi isso? No final do livro de Gênesis, vamos lá para frente, capítulo... Do capítulo 37, que é até anterior a onde a gente leu, até o capítulo 50, conta a história de José. José é um tipo de Cristo. José, ele é uma pessoa que ele ilustra na sua vida exatamente o ministério de Cristo, né? Vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi o responsável para a preservação da vida dos irmãos. Ele foi um homem que ele se auto-negou para que a bênção de Deus fosse cumprida na vida dele. E pensa num seminarista que foi injustiçado, é o tal do José. Porque ele, vendido como escravo, chega na casa do Potifar, a mulher de Potifar vai e tenta ver que ele é um camarada abençoado, tenta forçar uma relação com ele, ele resiste, aí ele vai para a prisão. Quando chega na prisão, injustamente, foi preso, injustiçado, é um tipo de Jesus, né? Preso injustamente. Na prisão, Deus começa a prosperá-lo, a situação começa a melhorar e ele se torna o responsável pela prisão. Vem 2 rapazes presos, um copeiro e um padeiro. José então interpreta o sonho deles, um é morto, né? E o copeiro volta ao convívio do rei. E quando isso está acontecendo, ele fala para o copeiro, ele fala assim, olha, lembra-te de mim quando você estiver servindo o copo de Faraó. Vamos ler aí,
verso 23 do capítulo 40. Leia o 22 e o 23. Entretanto, o chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar exatamente como José lhe revelara, em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Pensa num seminarista injustiçado esse José. Porque veja, ele foi lá e interpretou os sonhos. O copeiro voltou para o convívio. Ele fala, pessoal, quando você chegar lá, você fala para mim, você fala para o faraó a meu respeito. O copeiro não falou nada. 2 anos se passaram, olha o verso 1 do capítulo 41. Passados 2 anos completos, faraó teve um sonho. Eu gosto muito desses detalhes da Bíblia, mas que ele fala assim, passado 2 anos completos, faraó teve um sonho. Tem muitas pessoas que não conseguem esperar 2 dias, 2 minutos. Eu quero agora. Você fala para ele, rapaz, espera mais um pouquinho, vai dar certo. Não, quero agora. Espera 1 mês, é quase pedir para morrer. Passado 2 anos, José continuou na prisão. Imagina se José tivesse reivindicado alguma coisa. Imagina se ele tivesse brigado, rapaz, você não vai falar, e tivesse sido livrado da prisão ali, junto com esse copeiro. O sonho de faraó lá não ia adiantar nada. Talvez José nem estivesse mais no Egito. Passados 2 anos, e eu posso imaginar nesses 2 anos, quantas vezes José tem sido oprimido pela sua própria mente. Puxa vida, estou esquecido aqui nesse lugar, ué. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar com o faraó a meu respeito. Por muito menos que isso, você vê alguns crentes deprimidos, né? Assim, não, eu sou filho do rei, eu não mereço isso que está aqui, não. O pastor não está sendo honesto comigo, olha assim, eu estou esquecido. Meu amado, acredita no que eu estou falando para você. Ninguém toma prejuízo por ser honesto no reino de Deus. O prejuízo vem se você tomar atalhos. José ficou ali, passado 2 anos, faraó teve um sonho. Sabe o que eu vejo nessa expressão? Passado 2 anos, faraó teve um sonho? É que você pode permanecer fiel à sua visão. 1 hora. Talvez por uma situação que você nem espera. Talvez o sonho de uma outra pessoa vai mudar completamente a história da sua vida. Eu não tenho dúvidas de que os projetos de Deus a nosso respeito, a respeito daquele que tem desejo de ministério, é muito maior do que você está pensando ou sonhando. Você não precisa forçar nada, você não precisa escolher as Campinas do Jordão, você não precisa forçar um alto envio. Você pode ficar firme. Passado 2 anos, faraó teve um sonho. Naquela madrugada ali, José acordou como um prisioneiro, já há muitos anos esquecidos no cárcere. No final daquele dia, José estava barbeado, com uma roupa de governador e um anel no dedo que dava a ele autoridade número 2 no Egito. Ou seja, naquela manhã, antes do café, José era um prisioneiro. Antes do fim daquele dia, ele era o 2º homem mais importante do Egito. Pode imaginar o que é isso? Porque a bênção de Deus não demanda tempo. Não é isso aqui, não. Depende de eventos. A plenitude de Deus é quando a sua vontade se alinha à vontade de Deus. Pode acontecer assim, puf. Lá na nossa região, em Guarapari, tem uma grande empresa chamada Samarco, a mineradora Samarco. Você já deve ter ouvido falar. Alguns anos atrás, as pessoas que eram funcionários da Samarco se orgulhavam
em ser funcionário dessa marca. Eu conheci um rapaz que era funcionário lá, e ele falou para mim assim, não, nós já estamos hoje vendendo, mas a nossa produção já tem 30 anos vendida. Então, pelo menos 30 anos eu tenho aqui de trabalho garantido nessa empresa. Até eu me aposentar, nós já vendemos a produção de lá. E ele se orgulhava disso. E realmente é um orgulho, era uma grande empresa. Um belo dia, a represa que eles tinham em Minas rompeu, e você deve ter ouvido e visto as notícias, né? A lama matou muita gente, soterrou algumas cidades, prejudicou muito o rio, lá o rio, inclusive o rio da cidade onde eu nasci, que é Rio Doce. Encurtando a história, essa marca fechou de um dia para o outro. O vento em popa, assim, para você ter uma ideia, os fornos dela eram limpos ou passavam por manutenção acesos, que não podiam apagar. É uma coisa assim muito, até um serviço muito perigoso. Na época da manutenção, eles davam manutenção em um e usavam o outro aqui de todo, porque não podia desaquecer o forno. Porque levaria muito tempo para aquecê-los de novo e a produção precisava mais produção, mais produção, mais produção, mais produção. Fechou. Aquilo lá virou um museu por anos. Agora que está reabrindo, acho que tem 7 anos. Porque você sabe, queridos, às vezes a gente é muito preocupado com números, às vezes a gente é muito preocupado com o que nós estamos vendo. Deus não está preocupado com nada disso. Não é essas paredes aqui, não são esse ambiente aqui que é a bênção de Deus estar. A bênção de Deus está aqui porque você está aqui. A bênção de Deus sair disso aqui, isso fica só paredes. Daqui a pouco tem jacaré aqui, daqui a pouco tem bicho andando aqui. Não serve para nada. E é como Pedro virou para Jesus e falou assim, olha que grandes construções, Jesus. Que admiráveis. Jesus falou assim, Pedro, se iluda não, Pedro. Não ficará pedra sobre pedra. E às vezes nós somos muito impressionadinhos com isso aqui. Oh, como que eu sei tocar muito bem. Olha como que eu sei fazer isso aqui muito bem. Ah, se não fosse eu. Nada mais. Naquela noite, Faraó teve um sonho. O Egito mudou dali para frente. E sabe o que aconteceu? José, ele foi e ele se apresentou como uma pessoa para ajudar, para levar esperança, não só para os egípcios, mas para o mundo da época. É você. Você está hoje nesse lugar, aonde Deus quer usar você. A genealogia do Salvador estava passando. José abraçou a causa. Olha, nem seria ele, mas ele entra ali pela história, né? Como também detentor da primogenitura, desse lado territorial, mas por causa da postura dele com a bênção de Deus. A partir daí, o final da história, o povo de Israel vai para o Egito, você conhece a história, cresce muito, e aquela parte lá do pacto de Abraão de Deus com Abraão, toma conta, que era ser uma grande nação, fazer dele um grande povo e o nome dele ficar conhecido em todas as nações. O povo de Israel ficou assim, cresceu muito no Egito. Desceram 70 ou 75 pessoas, uns dão conta de 70, outros dão conta de 75, por causa dos filhos de José que moravam no Egito. Mas saíram de lá mais de 2 milhões de pessoas um tempo depois. Então, Israel foi feita uma grande nação no Egito. Nós vamos parar aqui, daqui a pouco a gente volta e a gente faz a última parte. 15 minutos.